Que a gente vai conversar, inclusive, agora com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. O prefeito já está conosco aqui. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado pela entrevista. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês. Prazer imenso poder estar aqui para falar da realidade, da experiência de Chapecó. Nós vivemos isso aqui na pele. Depois de Manaus, o Chapecó foi o principal foco dessa nova cepa, que é muito violenta. Então, quero aqui, com muita alegria, poder repassar essa experiência. Exatamente, queria que o senhor fizesse um relato, prefeito. O que acontece com a pessoa que está com sintomas de Covid-19 aí em Chapecó? Qual é a trajetória? Ela vai ao posto de saúde e aí o que acontece? Como é? Queria que o senhor descrevesse como é o tal do tratamento precoce do qual tanto falamos. Bom, eu assumi o governo em janeiro desse ano, assumi agora. E eu peguei a pandemia, essa nova cepa, em final de janeiro. Quando foi na primeira semana de fevereiro, os hospitais completamente lotados, não havia leito de enfermaria, os pacientes estavam sendo internados na UPA em local inadequado, os pacientes sentados em cadeira 3 dias com a máscara de oxigênio, era um caos total, era transporte de pacientes de Chapecó para hospitais em todos os lugares. O que nós fizemos rapidamente? Nós montamos uma unidade hospitalar dentro do centro de eventos, 75 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI semi-intensiva, com recursos da Prefeitura de Chapecó, com apoio do empresariado local, e o presidente Bolsonaro nos liberou os respiradores, que tínhamos certa dificuldade. Então nós abrigamos os pacientes. E aí o que nós fizemos em seguida? Pegamos todas as unidades de saúde da Prefeitura e começamos a atender Covid em todos os bairros. Nós começamos a fazer a testagem rápida, testar rapidamente, para identificar quem é que estava com o Covid, assintomático ou não. Nós começamos a isolar as pessoas. Abrimos um ambulatório Covid de tratamento precoce. E aí que está um grande tabu que eu não consigo entender. Hoje eu fui entrevistado por alguns veículos de comunicação do Brasil que estão medindo força com o presidente para provar que ele está errado. E não é isso, não é esse o caminho. Chapecó deu certo. Porque nós abrimos esse ambulatório, o prefeito não dá receita médica, é o médico que dá. Então, em Chapecó, quem quer fazer tratamento precoce, nós unimos os médicos num grande ambulatório, as pessoas se tratam imediatamente. Então, veja você, de finalzinho de janeiro, primeira semana de fevereiro para hoje, nós desativamos o centro de eventos, 75 leitos de enfermaria desativados, 20 leitos de UTI semi-intensiva desativados. Hospital público, se você for pesquisar, a UTI está lotada, porque ele atende 1 milhão de habitantes em torno de Chapecó. Dos 102 pacientes internados em leitos de UTI, 50 são de Chapecó, que agravaram com o passar do tempo, e muitos estão há mais de 60 dias. Então, o resultado daquilo que eu estou dizendo aos senhores, o resultado da ação, testagem rápida, tratamento precoce, mas isso o médico tem que ter liberdade. Redunda que neste momento nós estamos próximo de 0 de novos internamentos, os índices de contágio de 70% dos assintomáticos caiu para 19%. E hoje nós estamos convivendo com a economia bombando na cidade e a saúde das pessoas sendo, muito bem cuidada. Então nós temos controle do vírus hoje em Chapecó. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, prefeito. Primeiramente, aí, parabéns pela coragem de trazer informações aí pertinentes ao debate intelectualmente honesto, né, dentro dessa pandemia que virou uma pandemia política e intelectual também. Eu queria perguntar ao senhor como estão as medidas, já que nesse final de semana, né, houve esse embate aí do ministro Cássio Nunes em relação ao fechamento e à abertura de templos e igrejas. Agora o Gilmar Mendes, né, já disse que quer que feche. Eu gostaria de saber como está essa situação aí na sua região, em relação não apenas a cultos, igrejas e templos, mas também parques, academias, já que a gente entende que a economia é um braço importantíssimo dentro dessa pandemia, mas também a saúde mental das pessoas. Eu acho o seguinte, eu acho que o país peca muito. Alguns segmentos da imprensa nossa que tem uma divergência enorme, porque eles dizem, olha, a ciência não recomenda, mas qual é o remédio que a ciência indica? Não tem indicação nenhuma. Eu quero ser muito sincero, Chapecó, quando fiz
No comecinho do mês de fevereiro, eu fiz um lockdown de 14 dias para montar estrutura. Lockdown só faz sentido se é para você montar as estruturas para atender o povo. Eu fiz. Depois eu fui pressionado pela mídia nacional, porque no olho do furacão eu liberei o funcionamento do comércio. E liberei, a cidade continuou trabalhando, os números caíram lá embaixo, os nossos índices são alguns dos melhores. Então não há o que você contestar de que lockdown, simplesmente lockdown dá certo. Não dá. Você aglomera as pessoas dentro de casa, imagine você, uma cidade como Chapecó com 250 mil habitantes, um projeto Minha Casa Minha Vida de 60 metros quadrados, tem 8 pessoas que moram dentro. É humanamente impossível acreditar que 250 mil pessoas vão ficar 14 dias todas dentro de casa sem sair. Isso não funciona. Então, para Chapecó, os números estão na mesa, os dados estão presentes. Nós estamos trabalhando dentro da normalidade, é claro, não na totalidade, mas com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, evitando aglomerações, os bares e restaurantes trabalhando, as igrejas com 25% de funcionamento, e nós contornamos a situação. Eu acho que se o Brasil fizesse o mesmo, e nós convergimos aqui o tratamento precoce com o dito tratamento da ciência, mesmo os divergentes, cada um trata da melhor maneira que ele entende. E é por isso que nós chegamos aos números que estamos hoje. Então, o Chapecó convive harmoniosamente. Eu acho que é hora, claro, não dá para você soltar tudo. Tem que ter um certo cuidado. Mas a economia de Chapecó hoje, nós estamos com 800 vagas de emprego. Nós vamos anunciar sexta-feira agora 2 bilhões de investimentos da iniciativa privada em empreendimentos locais, hipermercado, fábricas, lojas, ampliações de empresas locais. Agora, se a gente fizesse aquilo que determinado segmento da imprensa quer, a cidade está falida, doente e desempregada. Assim, nós continuamos controlando a doença, ela existe, está presente, mas os nossos números é resultado do trabalho de toda a sociedade. Mais uma pergunta agora a você, Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Boa noite, prefeito. Como o senhor citou muito bem, existe um tabu em torno do tratamento precoce, né? E o senhor está aí numa experiência pleno vapor, com resultados aparentemente positivos. Está sendo feita, prefeito, uma consolidação desses dados, dessa experiência, no sentido do tamanho da eficácia? Acho que travou um pouquinho o contato com o Fiuza, mas deu para entender a pergunta, né, prefeito? Deu perfeitamente. Eu entendi. Se a gente consegue tabular para aprovar. Sim, nós temos o nome, o endereço, o telefone de cada paciente que foi atendido pela nossa rede pública. É bem verdade, nós não curamos a Covid. Nós diminuímos os índices para patamares aceitáveis, os melhores patamares de quem estava no olho do furacão desta nova cepa. Nós temos sim todos os levantamentos e os números são esses que estão à mesa e provam muito bem isso. O que tem que se tomar cuidado, hoje eu ouvi até alguém questionando a verdade dos fatos. Olha, quando eu vou ao link, busco UTIs em Chapecó, claro, UTI do hospital público, sim, ela é lotada. UTIs semi-intensivas que o município montou para atender os pacientes que não tinham de ir, está fechada. Número de novos internamentos próximo de 0. Então a receita é essa. Como não tem nada, absolutamente nada, que possa se dizer que o remédio certo é A ou B, eu não entendo porque parte da mídia brasileira desdenha desta possibilidade levantada pelo presidente Bolsonaro. O presidente não é cientista e não é médico, mas o que ele indica é porque ele ouviu de médicos e especialistas. Ora, se deu certo em algum lugar, mal não faz para ninguém. E Chapecó entendeu isso. Nós demos liberdade, apoiamos os médicos, melhoramos os índices e nós não estamos debatendo aqui a política. Nós estamos debatendo vidas que importam. Agora, hoje, um veículo me perguntou, mas o prefeito do Araraquara fez o lockdown total. Digo que isso é um problema do prefeito de lá, se ele acreditou que isso estava resultado. Agora, a que custo foi feito isso? Em Chapecó, não. Aqui não teve. Tem segmentos que têm dificuldades, mas a economia vai bem, obrigado, e nós contornamos a base de trabalho. Na minha concepção, lockdown por lockdown é o remédio para o incompetente que não sabe o que fazer. Você tem que ter atitude, e atitude para mim é ir a campo, testar rapidamente as pessoas. Tratamento precoce, o que é? Não é receita médica, é tratar imediato. Ora, se você tem uma dor de estômago, você não trata rapidamente.
Se tem uma dor de cabeça, se não toma o remédio rapidamente, tu deixa ela doer muito tempo. Então, eu acho que essa disputa política está matando gente. Tem gente que se nega a tomar o medicamento porque não quer. Então, eu acho que a complexidade desse embate político é desnecessária. Eu creio, e aqui com todo o respeito que eu posso ter a todos os brasileiros, quer tirar dúvida? Nem Chapecó, os números estão aqui. A nossa receita deu certo aqui em Santa Catarina, e se alguém tiver dúvida, pegue os números de Chapecó. Testagem rápida, tratamento precoce, estrutura para atender os agravados e automaticamente também deixar a economia girar. A economia está girando, o povo está empregado e não está na miséria em Chapecó. Mais uma pergunta, prefeito, agora José Maria Trindade. Diga, Zé. Perfeito. Prefeito, eu queria saber o que o senhor vai apresentar aí ao presidente Jair Bolsonaro, como é que o senhor vai recebê-lo, o que o senhor vai apresentar, e se o senhor teve problemas jurídicos para manter esta gestão e essa ideia de gestão da crise, da pandemia. Olha, por incrível que pareça, nós em Chapecó temos os partidos de esquerda, né? PT, PCdoB, mas ninguém questionou as atitudes como prefeito, porque eu joguei muito limpo com todos. Nós não forçamos nada a ninguém. Nós conseguimos consolidar uma ação com o setor produtivo que fez aporte de dinheiro privado para me ajudar financeiramente. Nós tivemos o apoio da sociedade como um todo, mas sempre tem aquele segmento, principalmente na área médica, que sataniza esse tipo de tratamento. E o que eu tenho dito a eles, não quer, não faz, não gosta, não toma. Deixa quem quer fazer e a vida segue normalmente. Então não tive problema político, não tive absolutamente nada nesse sentido. Questionamentos individuais, mas eu não dou bola para isso não. Eu acho que quando a gente tem o compromisso com a vida das pessoas, a coragem de ir adiante, respeitando todos os sentimentos, mas acima de tudo, eu acho que você quando está no meio da guerra, as pessoas morrem diante de você. Amigos, muitos amigos meus. Você tente de tudo, não deixe de tentar nada. Alguma coisa vai dar certo. Não foi só tratamento precoce. Nós fizemos absolutamente tudo que for possível. E na união de todas as tentativas, eu quero ser muito sincero, o tratamento precoce realmente deu certo, assim como todo o conjunto da obra. Eu não me preocupei com essa questão política. O que tem, é claro, parte da mídia que já está, como diz o ditado aqui, ela já está com o sentimento pronto. Ela é contra tratamento precoce. Ela é contra tratar imediatamente. A parte da mídia brasileira, infelizmente, tem esse conceito. A prioridade de alguns é derrubar o presidente. Nem que isto custe a vida do povo brasileiro. Lamentavelmente, é isso que estamos vivendo no nosso país. Ô prefeito, o senhor disse que a receita aí de Chapecó está pronta, está aí na mesa, pode ser aplicada por outros municípios, por outros estados. Queria saber do senhor se o senhor foi procurado por algum prefeito ou por algum governador, pelo próprio governo aí de Santa Catarina, que está passando por uma transição, né? O governador foi afastado, a vice-governadora assumiu. Algum ente federativo procurou o senhor diante dessas informações que passaram a sair aí de Chapecó? Há muitos contatos de muitos prefeitos pelo país afora, mantiveram contato conosco para saber o que é que nós fizemos. Não tem milagre. Eu acho que a coisa é muito simples, a coisa mais simples do mundo. Não discute política, veja todas as possibilidades que o mercado oferece, todos os medicamentos que são possíveis e permita que os médicos receitem. Monte as estruturas do poder público, dê liberdade para o povo mais pobre acessar tudo isso e depois colhe o resultado. Agora, você tem que ir lá no bairro, abrir a unidade de saúde e dizer para o médico, atenda e dá o medicamento que tu quer, mas dê imediatamente, trate já. Então, eu acho que essa é a receita básica. Muitos prefeitos ligaram para a gente para saber quando não tem milagre. Só tem a simplicidade. Isso é mais ou menos no interior, a gente usa aqui, quando está com um pouquinho o fígado ruim, na segunda-feira a gente toma chá de boldo, cura na hora. Mas a ciência não recomenda. Então, eu acho que são coisas básicas. E isso nós temos compartilhado com muitos colegas prefeitos. O problema é que tem muita gente que se apavora, entra em pânico, fica ouvindo muitas vezes uma mídia tendenciosa que quer levar a gente para outro caminho e age pelo ouvido e deixa de agir com a razão. Eu, particularmente, adotei a razão, com respeito a todos, unindo ciência e o dito popular, deixei um pouquinho de lado aquela mídia pessimista, aquela que mata a gente só quando a gente liga a televisão, e tá aí, o resultado é esse. O repórter diz, mas olha, prefeito, Araraquara, Europa, eu digo, não preciso nem Europa, nem Araraquara, vem a Chapecó. Aqui foi o olho do furacão, aqui a cepa chegou primeiro e nós não tínhamos estrutura nenhuma,
UTIs, Chapecó tinha 35. Nós conseguimos abrir 108 no hospital público. Como prefeito da cidade, pressionei o governo do estado, o governador Carlos Moisés atendeu e botou 108 UTIs. E por conta da prefeitura, com dinheiro da prefeitura de Chapecó, eu montei 20 semi-intensivas e 75 leitos de enfermaria. Mas eu não deixei isso. Eu fui a campo e à luta, sem medo. Eu acho que o maior resultado que qualquer estado pode colher é quando você vai à luta. É muito cômodo fechar tudo. É bem fácil, é uma caneta, você resolve um problema. Não da saúde e nem da economia. Você dá satisfação para a parte da mídia brasileira. Agora, se você encarar o desafio, unir os prefeitos do seu estado, compartilhar as decisões, comprar o teste rápido, distribuir para cada município e dar liberdade, que os médicos façam suas consultas de acordo com o seu entendimento. Existem milhares de médicos no Brasil que entendem, que pesquisam, que estudam, que querem fazer o tratamento precoce. Só que eles são tolhidos e proibidos por agentes públicos e por segmentos da imprensa brasileira. Chapecó não. Aqui é liberdade e apoio para se trabalhar.